Ah, Então tá vamos lá, faltando bastante pessoal. gente, só tem 15 anos. Boa noite, né? Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento infantil, tá? E primeiro a gente vamos no conceito, né, do que é o desenvolvimento. O desenvolvimento, ele é uma evolução e ele é notado através de mudanças graduais de forma céfalo-caudal e proximal distal. E quando eu falo isso, o que vocês entendem? Por uma mudança gradual céfalo-caudal proximal distal. Me falem aí no bate-papo, o que vocês entendem por isso? Qual que foi a pergunta? Que o desenvolvimento, né, a gente está falando sobre o desenvolvimento infantil, e o desenvolvimento, ele acontece de forma gradual, ele é uma evolução que acontece de forma gradual, tá? E também acontece de uma forma céfalo-caudal proximal distal. O que seria isso? Vamos traduzir assim, o que Da seria cabeça aos pés. isso aí. E tem também o proximal distal. É dos membros superiores e dos membros inferiores. Né, da cabeça aos pés, dos ombros para os dedos, do mais próximo para o mais distante, tá? Uhum. E, gente, esse desenvolvimento, né, essa evolução, ela é igual para todas as crianças, tá? Todas as crianças, elas vão passar por esse processo. O que vai diferenciar é a velocidade que isso vai acontecer, né? Um exemplo disso, não tem crianças que andam com 11 meses, com 1 ano e 2 meses, não acontece isso? Então, cada criança, ela tem seu tempo, tá? Ela vai passar por esse processo. O que vai ser modificado é que cada uma vai passar por esse processo num momento diferente, num tempo diferente, tá? Por isso que a gente tem que evitar certos comentários como do tipo, né? Quem é mãe aí vai me entender, né? Quando alguém fala assim, nossa, mas o seu filho já tem 1 ano e até hoje não andou, o meu andou com 10 meses. Nossa, o teu filho, né? Ele já tem não sei quantos meses e até agora não engatinha, porque o meu engatinhou com não sei quantos meses. Nossa, mas teu filho até hoje usa fralda, porque o meu, né, com 1 ano já não usava mais fralda. Então, quem aí já passou por uma dessas situações? Quem já foi mãe? Mesmo quem não é, né? Vocês entendem que esses comentários eles não devem ser feitos, principalmente por nós da área da saúde, tá? A gente tem que entender que cada criança tem o seu tempo, tá? Então a gente tem que evitar esse certo tipo de comentários. E para que a criança se desenvolva, né, de uma forma eficaz, ela precisa crescer em um ambiente saudável. E quando eu falo um ambiente saudável, gente, eu falo em todos os sentidos. Quem estava na aula passada? Que eu falei um pouquinho sobre os direitos que cada criança tem. Quem aí lembra? Me fale em um direito da criança, que toda criança, né, para ela crescer em um ambiente saudável. Ela não precisa de afeto, né? Ela não precisa de carinho, ela não precisa viver num ambiente tranquilo, mas só isso também não basta. Ela precisa ter acesso à educação, no saneamento básico. Então, assim, para que a criança passe por esse processo de desenvolvimento, ela precisa também crescer num ambiente saudável, tá? E agora eu vou falar para vocês os tipos de desenvolvimentos, tá? E como a criança passa por ele em cada fase da sua vida, tá? A gente tem o desenvolvimento motor. Nesse tipo de desenvolvimento, gente, nos primeiros meses, o bebê ele evolui dos movimentos mais simples para movimentos mais complexos muito rápido, né? Eles têm essa evolução muito rápida. Igual quando a gente vê um bebê engateando, né? Vai passar um pouquinho e já vai estar andando. Então, esse desenvolvimento motor nos primeiros meses de vida, né, do bebê, ele acontece de forma muito rápida. E ele também acontece de forma progressiva, tá?
ele vai evoluir muito mais, né, do que ele já tá. Igual eu dei exemplo da semana passada. Você vê um adulto, um idoso, fica aí 4 anos sem ver eles. Agora fica 4 anos sem ver uma criança, né, para você ver quanto tempo ela vai evoluir. Nessa primeira fase ainda, né, que a criança não completou 12 meses de vida, você fica assim 3 semanas sem ver a criança, né? Você já nota que o cabelo da criança cresceu, você nota que a criança engordou, você nota, né, que a criança cresceu de tamanho, que a criança evoluiu, tá falando umas palavrinhas. Então, principalmente nesses primeiros meses, é onde a criança evolui de forma mais rápida, tá? E como eu disse, gente, essa fase é uma fase individual, cada criança tem seu tempo e ela deve ser respeitada, tá? Como eu sempre dou um exemplo também para os meus alunos, a gente pode ter 2 pacientes da mesma idade com a mesma doença. O tratamento para um paciente vai ser diferente do outro, tá? A forma que o corpo do paciente vai reagir ao remédio vai ser diferente do outro. Tá? Então, a gente nunca pode achar que um tratamento é igual para 2 pessoas, tá? A mesma coisa é criança. A gente não pode tirar uma criança pela outra, tá? Eu tô frisando isso porque realmente é muito chato, né? Para as nossas pacientes, né? Para as mães ouvirem isso do filho, às vezes, de um próprio profissional de saúde, tá? Mas, né? Essa questão de comparação não quer dizer que não existe um parâmetro a seguir, tá? Não quer dizer, né, que a gente não deva comparar, que se a criança tiver uns 3 anos e não estiver falando nenhuma palavrinha, que isso também é o correto, tá? Então, a gente tem que, assim, deixar claro, né, que a gente não pode comparar, mas a gente também tem que ter um olhar, né, aguçado para isso, tá? Então, por isso que é muito importante que a criança, até ali nos primeiros 3 meses de vida, ela já levante o pescoço e consiga sustentar o seu pescoço por alguns minutos. Tá? Até os 6 meses de vida, é importante que a criança ela consiga se sentar sozinha, sem nenhum apoio. E até 1 aninho ali, ela já consiga andar sozinha, tá? Mas como eu disse, isso aí é um parâmetro, porém não quer dizer que a criança que não ande até 1 ano, né, que ande com 1 ano e 2 meses, está errado. Não, isso aí é só um parâmetro para a gente se orientar ali, tá? Ver que, poxa, essa criança já tem 4 meses, 5 meses, e ela não sustenta, não consegue sustentar, né, o peso do próprio pescoço, né, pode ser que a gente deva ali observar ela, né, observar ela de uma forma mais clínica, tá? E agora eu vou falar como que eu falei como que funciona, né, esse desenvolvimento motor nos primeiros meses. Agora eu vou falar como é o desenvolvimento motor na primeira infância. Quem aí lembra qual que é a idade, faixa etária da primeira infância? Que eu falei semana passada. Quem aí lembra? Vou ver aqui os comentários. Até os 6 anos de vida. Isso aí, gente, 6 anos, a primeira infância até os 6 anos de vida, tá? E como é que acontece, né, o desenvolvimento motor nessa criança? Ela, nessa fase, a habilidade motora dela está em constante desenvolvimento, né? Ela nasce com essa habilidade motora. Porém, ela não tem a habilidade motora refinada. O que seria a habilidade motora refinada? Alguém sabe me dizer? O que seria a habilidade motora refinada? Que uma criança até os 6 anos não possui. Vamos interagir aí, a gente pode falar sem medo de errar. Quem quiser ligar o som, o próprio som, um de cada vez, e quiser interagir comigo também falando, pode ser, tá? Vou repetir a pergunta. Na primeira infância, a criança ela já tem uma habilidade motora, porém a habilidade motora dela ela não é refinada. É uma habilidade motora fundamental, porém ela não é refinada. O que seria uma habilidade motora refinada? Não consegue segurar as coisas com tanta firmeza? Sim, exatamente. Tá, isso aí. Igual a criança, você pede para ela dar tchau, né? Uma criança de 2 aninhos. Às vezes ela não vai saber fazer assim, mas ela vai mexer a mãozinha. Joia. Entende as coisas que você fala, né? Oi?
esse negócio aí refinado que você falou, é quando a criança entende as coisas que você fala. Isso. Então, essa fase, gente, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Vamos supor que a criança ela tá andando. Aí na hora que ela vai subir algum degrau, ela tropeça, geralmente ela tropeça. Ela não tem essa percepção de parar, olhar o degrau e saber que ela tem que levantar o pé. Ela não tem esse reflexo ainda desenvolvido, né? Tanto que a criança ela anda meio torto, ela vive esbarrando, ela cai com mais frequência, tá? Principalmente em relação ao degrau. Não sei se vocês já repararam nisso. Nessa hora que ela vai andar, né? E na hora de subir o degrau, ela vai tropeçar. Ela não vai subir aquele degrau. Tá? Pode ser que ela suba, mas assim, geralmente não. Coloca também um lápis na mão da criança e pede para ela, né, vamos supor, fazer um coração, né? Você vai ver que ela não segura aquele lápis com tanta firmeza, tá? Então, na primeira infância, como eu disse, ela tem as habilidades motoras, porém ela não tem a habilidade motora refinada, tá? Agora vamos falar da segunda infância. Vocês sabem qual que é a faixa etária da segunda infância? Vou ler aqui os 6 a 10 anos? Isso. De 6 a 10 anos. E será que nessa segunda infância, como é que é a habilidade motora? Será que ela já possui habilidade motora refinada? Quem acha? Ela vai conseguir diferenciar se ela é destra, se ela é canhota. Não, sim, nessa fase a criança ela já vai diferenciar, né, aí a sua preferência manual, se ela é canhota, se ela é destra, mas assim, nessa fase, será que a criança ela já possui habilidade manual refinada? O que vocês Nas acham? motoras fundamentais, sim. Sim, mas assim, na habilidade motora refinada, que eu digo, será que ela possui? Sim? Quem mais aí acha que sim? É uma transição, né, professora? Oi? Vai ser uma transição para ela começar e não entrar no refinamento, né? Exatamente. Quem que tá falando? Matheus. Isso aí, Matheus. Se eu perguntasse para vocês uma prova, qual é a principal característica da criança relacionada à habilidade motora na segunda infância? É porque essa segunda infância, ela é marcada pela transição. A criança, ela vai deixando de lado a habilidade motora fundamental e ela vai entrando na habilidade motora refinada. Tá? Vocês conseguiram entender que esse período é um período de transição e nessa parte e nessa fase ela também já tem a visão, né? Ela já tem a visão dela já tem um mecanismo também mais refinado, que é aquilo que eu falei do degrau. Se a criança nessa fase etária de 6 a 10 anos, ela já vai olhar o degrau e ela já vai pensar, eu preciso levantar o pé. Tá? Então, não é só nem a questão da habilidade motora, mas é a questão da percepção também, tá? Ela também vai ficar um passo à frente em relação à percepção. Por isso que nessa fase, gente, é muito importante, né, estabelecer o desenvolvimento de habilidades atléticas, né? Quem aí, não sei se vocês passaram por isso, mas tem muitos pais que colocam o filho na natação nessa idade, né? No balé, no futebol. E por quê? Por que essa fase ela é importante incentivar a criança ao esporte? Vocês sabem por quê? Justamente por Porque esse pode fator. ajudar ela a ter uma transição mais rápida e uma transição melhor. Não, sim, mas por que isso acontece? Por que a criança nessa fase ela possui uma certa facilidade para desempenhar esses tipos de, bom, aí no caso aí essas habilidades atléticas? É justamente por essa transição, tá? Justamente por ela estar nesse processo de transição que ela vai conseguir se adaptar a esse novo estilo de vida. Igual todo mundo é lógico que tem vários benefícios. Igual uma aluna que ajuda a gastar energia também, né? Ajuda melhora no funcionamento do metabolismo, enfim, a gente sabe que o exercício ele é bom para tudo, né, gente? Mas assim, em relação ao desenvolvimento, né, ainda mais na habilidade motora, o que acontece? Por ela estar nessa fase de transição, o corpo dela consegue se adaptar melhor naquele tipo de situação. Igual todos nós nascemos capazes,
tá? Todos nós nascemos capazes. A gente só precisa o quê? Treinar o nosso corpo, tá? Tudo é um hábito, tá? Por isso que nessa fase é muito importante a gente moldar a criança, porque ela vai aprender mais fácil, tá? Porque tudo é um hábito, ela vai treinar essas habilidades e depois que ela treinar, ela já preparou o corpo dela para exercer aquele tipo de função, tá? Por isso que eu falei, os jogadores de futebol, por que eles, quando eles estão mais velhos, é como se eles não servissem mais para jogar, né? Se você vê, é nessa idade de 6 a 10 anos, 11, que as crianças estão treinando, não é? O chute, a menina, né? Enfim, quem quiser, a criança que quiser fazer balé, né? Para ela ficar ali mais móvel, né? Ter mais elasticidade, é tudo uma questão de treino. Igual vocês, vamos supor, quem escreve com a mão direita, começa a escrever com a mão esquerda, começa a treinar teu corpo e a sua mente para ver se você não vai conseguir. Você vai conseguir. Porém, você pode demorar mais, porque você já passou sua vida toda fazendo daquela forma. Agora, quando a criança está nesse período de transição, é muito mais fácil ela se adaptar a um novo estilo de vida, tá? E no caso aqui, eu dei o exemplo do exercício. Deu para entender? Por isso que quem tem filho, né? Você já possuindo essa informação, essa fase de 6 a 10 anos é a melhor fase para você inserir a criança no esporte, tá? Porque nisso, como ela está nesse período de transição, você vai adaptar o corpo dela, né, para que ela realize aqueles tipos de atividades, tá? Deu para entender? Isso aí na segunda infância. Me respondam aí, para ver se deu para entender. Enquanto isso, gente, eu vou falando da adolescência. Agora, como é que será a habilidade desses movimentos na adolescência? Será que aí os adolescentes já possuem, né, as habilidades motoras refinadas? Quem acha? Vai ter um aperfeiçoamento no controle motor, né? Exatamente. Nessa fase, tudo aquilo que a criança aprendeu na segunda infância, durante a adolescência, aquilo já vai estar aperfeiçoado. Foi aquilo que eu disse. Na segunda infância, ela está naquele período de transição. Agora, na adolescência, tudo que ela aprendeu na segunda infância é como se ele já tivesse expert, entendeu? Então, assim, como eu disse, é tudo questão de hábitos, né? Tudo que a gente estimulou a criança naquela fase, né, na segunda infância, agora ela já vai estar aí na fase de aperfeiçoamento. Ela só vai ficar melhor do que ela já é. Tá? Deu para entender as 3 fases? Na primeira fase, né, na primeira infância, a criança ela não possui as habilidades motoras refinadas. Ela só possui a habilidade motora fundamental. Na segunda infância, ela já está em transição. E na adolescência, é como se fosse o último estágio, né? É como se ela estivesse ali na especialização, né? Vamos supor aí, ensino fundamental, né? Ali o colegial todo, a faculdade e a pós-graduação, né? Não é tudo um processo? Quando você faz a pós, você já não se torna especialista, é como se fosse isso, né? O adolescente, quando ele chega, né, nessa faixa etária, ele é como se ele já fosse especialista naquilo que ele aprendeu na segunda infância, mas tudo é uma construção, é uma escadinha, tá? Tanto um exemplo que vocês podem tirar disso, observa aí quem tem irmão mais novo, filho, a criança quando ela está nessa idade, até a letra dela fica mais bonita, né? Porque ela vai ter até uma firmeza maior na mão e vai aperfeiçoar aí a letra. Às vezes não precisa ser nenhum exercício, né? Igual a criança que não fez nenhum esporte, né? Você pode ver isso na letra, né? Igual quem aí já fez caligrafia quando era criança, que tinha letra muito ruim? Eu já fiz, porque minha letra era muito ruim, né? Então, por isso que a gente treina a criança ali na segunda infância, tá? Então, gente, a gente já falou sobre desenvolvimento motor, agora eu vou falar sobre o desenvolvimento linguístico. O que é o desenvolvimento linguístico? É a capacidade de desenvolver a habilidade da linguagem. E por que eu falo isso? A capacidade de desenvolver a habilidade da linguagem. O que eu quero dizer com isso? Desenvolver a habilidade da linguagem. No caso, aprender a falar, expressar o que a criança quer.
Quem aí complementa o que o Matheus falou? Mais alguém aí quer falar? Que é o seguinte, gente. Vou falar um negócio que vocês vão achar que eu sou louca. Mas toda criança, ela já nasce falando. Quem concorda comigo? Que a criança ela já nasce sabendo falar. A fala propriamente dita. Ó, quem aí concorda e quem Então, professora, ela Oi? nasce sabendo falar, mas ela não fala assim porque ela não exercitou aquilo. Exatamente, Matheus, perfeito. Todo mundo nasce sabendo falar, porém ela nasce sabendo falar certo. Vocês concordam? Né? Isso aí é uma habilidade que ela vai adquirir ao longo do tempo. Mas todo mundo nasce, né, falando. Então, porque tem criança que começa a falar lá e está perguntando, você está falando que é japonês, inglês? O que você está falando? Porque toda criança, ela nasce ali com a fala. Ela não nasce com a habilidade da linguagem. Isso ela vai adquirir ao longo do tempo, tá? E esse desenvolvimento linguístico, gente, ele tem duas fases. Tem a fase pré-linguística, e nessa fase a criança, ela não se expressa através de palavras, tá? Ela se expressa através de sons. E a expressão facial, né? O som geralmente é o choro, os gritos, né? E a expressão facial, se ela tá contente, tá? Então, a expressão facial da criança nessa fase é muito importante, é a forma dela se comunicar, né? E também os sons emitidos por ela, né? Igual eu falei, a capacidade de falar, todo mundo nasce. Agora, a habilidade da linguagem que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Tá? E lá para os 6 meses, aos 10 meses de vida da criança, ela sempre forma, né, um som composto por uma consoante, uma vogal, tá? E ela repete, né, essas letras várias vezes, então dá a impressão que ela tá falando, né? Vamos lá, ma, dá a impressão que a criança tá falando, e não, ela só tem a formação dessas duas letras na cabeça, e ela repete várias vezes, então ela não tem ali uma palavra, ela não conseguiu falar ainda uma palavra, tá? E isso entra na fase pré-linguística. E a gente também já tem o estágio linguístico. Aí a criança ela já consegue se expressar através das palavras, tá? Ela já se comunica, né, através da linguagem. Como eu disse, né, cada criança tem seu tempo, mas não quer dizer que não existe um parâmetro a se seguir. Então, assim, até os 2 anos é importante que a criança ela já tenha um vocabulário mais ou menos aí de 100 palavras, tá? Eu até me peguei numa situação bem interessante esses dias, né, que eu, né, precisei ir na casa de uma pessoa X, né, o filho dessa pessoa, ele não tava, já tinha mais de 2 anos e ele não tava falando nenhuma palavra. Ela me perguntou se era normal, porque muitas crianças demoram mesmo para falar, e como eu disse, cada criança tem seu tempo, não tem como comparar. Mas, assim, existe um parâmetro. Como eu disse, até os 2 anos, a criança geralmente sabe, né, pelo menos falar mamãe, papai, palavrinhas assim que ela ouve no dia a dia, né? Como eu disse, né? Isso não quer dizer que não existe um parâmetro que ela deva se encaixar, tá? Então, nessas duas fases, a primeira é a pré-linguística, que ela se expressa através dos sons, e a linguística, que é onde a criança ela já faz o uso das palavras para se comunicar, tá? A gente também tem o desenvolvimento cognitivo, tá, gente? E nessa fase é como se a criança estivesse descobrindo o mundo, né? Literalmente enxergando o mundo com os outros olhos. E por isso que é muito importante nessa fase brincar com as crianças e estimular elas, tá? Porque é através das brincadeiras que elas vão formar imagens na mente. E a partir disso que ela vai construir os conceitos, né? Você fala, professora, eu não entendi, mas eu vou exemplificar para vocês, tá? Imagina alguém aí vocês lendo um livro, não sei se isso acontece com vocês, mas acredito que sim, vocês estão lendo um livro ou vocês estão ouvindo alguém contar uma história, e se for muito interessante, se isso te despertar um interesse, você não começa a imaginar na sua cabeça, a pessoa vai contando a história, aí você consegue imaginar exatamente a situação que ela está falando na sua mente, não é assim?
Isso acontece com vocês também? Quando vocês estão lendo um livro, quem gosta de ler um livro? E aí fala, fulano de tal, estava na estrada tal, você já consegue imaginar o cenário todo na sua cabeça. E é basicamente isso que acontece com a criança, tá? Através ali das brincadeiras, né? Ela vai conseguir formular tudo aquilo na cabeça dela e construir conceitos em cima disso, tá? Né? Igual vocês estão concordando comigo, né? Mas igual vocês estão contando, vamos supor que alguém está contando e você está lendo um livro, né? E a pessoa está, sei lá, falando de uma forma, você imagina até a voz da pessoa, né? Você consegue entender até o estado de humor e tirar as suas próprias conclusões em cima daquilo que você leu. E a criança, ela começa a desenvolver isso através das brincadeiras, tá? Por isso que é muito importante, né? Nós da área da saúde sempre orientar os pais, né? Para que brincar com as crianças, estimular, porque isso é muito importante no desenvolvimento cognitivo dela, né? Então, até aquele cantinho do castigo, né? Onde os pais às vezes colocam umas imagens lá, bater não, jogar água no chão não, através de imagens. Então a criança vê aquilo e ela consegue construir conceitos, né? A partir das imagens, das brincadeiras. Então por isso que é muito importante ela ter esse estímulo, tá? Professora. E existem também estágios desse... Oi? E aproveitando, eu não sei, né? Mas eu acredito que a mãe também, o pai, agora a senhora está falando sobre a interação das brincadeiras e tal. Eu acredito também que os pais, os familiares, né, que convivem ali com a criança, eu acho que também falar o correto, né? Eu acho que também vai ajudar. Porque a senhora está falando que visitou essa casa. O meu namorado, ele tem um casal e ele tem 2 filhos. E um dos menininhos tem 4 anos. E um pouquinho que eu fiquei lá, eu falei, nossa, ele não fala. Ele fala uma palavra totalmente assim, não tem nexo. Eu falei, o que ele tá falando? E a mãe falou a palavra, eu falei, nossa, eu pensando comigo, né, não tem nada a ver. Eu não quer saber, não quer adivinhar que ele tá falando isso. E só falava isso o tempo que eu fiquei na casa, acho que umas 3 horas lá. E a mãe repetia a mesma coisa, você quer não sei o quê? E errado. Então, eu acho que isso impacta também, né? Dificulta um pouco. E eu não sei se ele faz, porque há 4 anos eu assustei, né? Falei, será que ele faz algum tratamento? Até perguntei pro namorado, eu falei, eu não sei. Se ele faz algum tratamento com fonoaudiólogo, porque pela idade, aquilo me assustou e assim, o que ele falou, ninguém, acho que, se não fosse da família que já está acostumado, interpretou que é aquilo. Exatamente. Então, acho que a mãe continua falando errado, sabe? Igual assim, às vezes é bonitinha, a pessoa fala, Bu, não sei o quê, e tá lá o adulto repetindo. Eu acho que até uma idade tem que falar cabível. Eu acho que o adulto também impacta, né? Influencia. Sim, quando eu falo de influenciar, eu falo justamente com quem a criança vive, né? Se é o cuidador, se é os pais, se é os avós, a gente deve sempre estimular. E não só a linguagem, igual eu falei em relação às atividades físicas, mas o afeto também, gente. E depois, se vocês se interessarem, eu posso até mandar um link da reportagem para vocês. Que uma criança, muito tempo atrás, né? Isso não aconteceu no Brasil. Há muito tempo atrás, uma criança, ela era cuidada pelo pai, porque a mãe foi ao óbito, né? E o pai abusava dessa criança. Até os 2 anos de idade, o pai abusou dessa criança. E depois essa criança, ela foi adotada. E quando o casal adotou ela, a criança, ela não esboçava, ela não expressava sentimento algum, né? Ela não conseguia amar ninguém. Aí você pode achar até isso banal, mas isso foi ter um diagnóstico dado ali, né, por médicos, psicólogos. A criança não era capaz de amar, ela não era capaz de sentir amor, bondade por alguém. Tanto que às vezes ela ia de madrugada com a faca no quarto para matar os pais, né? Aí você acha que a criança é má, que não, gente, não, isso aí realmente. Lembra que eu expliquei a importância, semana passada eu expliquei a importância de dar carinho, amor, estimular a criança na primeira infância? Porque isso vai impactar diretamente no adulto que ela vai se tornar. Quem lembra aí que eu falei? Não só isso, né? Não só as atividades motoras, né? A linguagem, mas também o afeto e o amor, tá? Porque a gente acha que é banal. Fúria de um Anjo, isso aí, Emily. Você já assistiu? Então, é exatamente isso aí. Quem quiser pesquisar, chama Fúria de um Anjo, né? A criança, ela pegava o pescoço dos passarinhos e
dobrava o pescoço, né? Matou todos os passarinhos do ninho. Ela enfiava agulhas, alfinetes nos animaizinhos da casa, tá? Então ela não tinha aquela percepção do certo e errado, porque ela não teve estímulo nenhum ali durante a primeira infância. Ela não teve afeto, muito pelo contrário, ela só teve, né, abusos. Então foi o que ela aprendeu, né? Igual a gente, no caso, ela vai dar o que ela recebeu. Tá? Então, essa criança ela até foi afastada